Olá a todos e a todas que nos acompanham, sobretudo agora pelo YouTube, todos os colegas, todos os grupos de pesquisa, os nossos grupos de pesquisa. Essa é uma iniciativa dos grupos de pesquisa do Centro de Educação, do Programa de Pós-Graduação da UFAL, é o grupo Teoria Crítica, Emancipação e Reconhecimento, e o grupo Filosofia e Educação e Ensino de Filosofia. É também essa ocasião que nós queremos também fazer uma homenagem também muito sentida, muito sincera, muito verdadeira ao nosso querido professor Walter Matias, que também está nos acompanhando, e ele está fazendo esse ano 60 anos, não é? Ao mesmo tempo também os 60 anos da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. Então nós queremos homenageá-lo também através dessa live, né, através que terá também conosco o professor Jovino Pise. Mas antes disso, com essa iniciativa dos nossos grupos de pesquisa, né, Filosofia e Educação, e TC, Teoria Crítica, Emancipação e Reconhecimento, e também gostaria de saudar também os colegas, também que fazem parte desse núcleo dos nossos estudos, dos nossos grupos, que é o professor Junor Matos, o professor Gamboa, também cumprimentar todos os alunos também, professores, a professora Elizabeth Amorim também está conosco também, e todos os mestrandos e doutorandos dos grupos de pesquisa que eu já citei anteriormente. Então, essa iniciativa é também uma homenagem muito bonita e sincera ao professor Walter, que marca cada um de nós com o seu jeito tão peculiar, a sua sensibilidade, a sua capacidade, não só intelectiva, mas humana, e ele vem sempre nos tocando, e esse ano, com 60 anos, fazendo a nossa homenagem muito sincera para ele. Todos aqui também é uma iniciativa do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. Antes disso, antes de começar propriamente, eu gostaria de tocar com a escaleta uma música, a Nona Sinfonia de Beethoven, mas também essa live quer lembrar de forma muito sentida, e reconhecida e solidária às famílias, que 300 mil mortes no Brasil. Não é um tempo da gente pensar, um tempo de refletirmos juntos, não é? Então, hoje a gente também é solidário a todas as famílias, não é? E essa solidariedade nossa também é uma solidariedade combativa. É por isso que nós estamos juntos nesse sentido nessa live de hoje. A vocês que nos acompanham, é um prazer imenso. Muito bem. E hoje, para estar conosco, nós convidamos uma pessoa muito especial, um amigo, um companheiro de algum tempo já, que é o professor Jovino Pise. O professor Jovino Pise é graduado em Filosofia, em Comunicação Social, Jornalismo, mestre em Filosofia pela PUC, no Rio Grande do Sul, e doutor em Ética e Democracia pela Universidade na Espanha, onde também foi pesquisador visitante. Ele é professor da Universidade Federal de Pelotas, também do programa de pós-graduação em Filosofia e Educação. Sua pesquisa centra-se especialmente na área da filosofia contemporânea, com ênfase na área da ética do discurso e éticas aplicadas. No Brasil, na Europa, na América Latina, ele tem dado uma grande contribuição. Dentre seus livros, podemos destacar a ética do discurso, a racionalidade ético-comunicativa, o conteúdo moral do agir comunicativo, já conhecido por nós aqui, já estudamos esse livro, inclusive aqui no nosso mestrado e doutorado, nós já estudamos essa obra, o conteúdo moral do agir comunicativo, do professor Jovino, ética e éticas aplicadas, e ele também
tem uma participação muito interessante no GT Ética e Cidadania, onde organizou com a professora Cecília Pires o livro Desafios Éticos e Políticos da Cidadania. Ele também coordenou uma coletânea muito interessante sobre diálogo crítico educativo, reunindo mais de 120 autores de diferentes países, não é? E o que nos marca no professor Jovino sobretudo, além dessa perspicácia, dessa sua presença no mundo filosófico, no mundo educativo aqui no Brasil, o professor Jovino é para nós todos, sobretudo para nós que temos participado com eles nesses últimos anos do GT Ética e Cidadania da ANPOF, seja nos colóquios Habermas, ele tem sido sempre uma referência, sobretudo num pensar crítico, sobretudo no conceito de crítica, e sobretudo, esse tema que nós vamos tratar hoje. Jovino, além de tudo, de ser esse intelectual engajado, comprometido, ele é uma pessoa muito sensível às realidades das pessoas vulneráveis, sensível ao país que passa por esse momento turbulento, de grandes perversidades humanas, mas ele é muito sensível. Uma crítica, digamos assim, mordaz, ativa, mas também de um teórico que consegue pensar, de um intelectual que consegue, de forma engajada, pensar o mundo e propor também a sua transformação com o seu agir também. Jovino, bem-vindo entre nós, é um prazer a sua presença e muito nos alegra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Muito boa tarde, Anderson. Boa tarde ao pessoal que está acompanhando. Para mim, o prazer é todo meu. Na verdade, Anderson, aqui o papel deveria ser invertido. Eu ser um aprendiz de vocês. E digo isso porque todos os anos, já há uns quantos anos, não só participamos como colegas e amigos do GT Ética e Cidadania da ANPOF, mas também do colóquio Habermas, que acontece todos os anos no Rio de Janeiro. E eu tenho que dizer para vocês por que eu quero continuar sendo aprendiz de vocês, porque lá no colóquio Habermas do Rio de Janeiro, o teu grupo, Anderson, é um dos grupos mais engajados que eu conheço hoje no Brasil. E vocês estão de parabéns. E eu acho que o grupo de vocês, com as pesquisas que vocês fazem, com os resultados que vocês trazem, com essa sensibilidade humana, até com o pessoal das cadeias, com os menores, com todo o trabalho que vocês fazem, é uma inspiração para todos nós que pensamos que a filosofia tem que ser uma filosofia prática, uma filosofia engajada, uma filosofia que tem carne e osso, uma filosofia que tem alma. Porque de discursos e interpretações um pouco metafísicas, isso já não nos leva a lugar nenhum. E nesse sentido, sim, eu faço eco àquilo que você diz da crítica como crítica radical. Assim como todo médico, toda pessoa que faz diagnósticos de saúde, diagnósticos de qualquer problema, tem que ser um diagnóstico sério, tem que ser um diagnóstico profundo e tem que ser um diagnóstico verdadeiro, autêntico. Por isso que também a filosofia autêntica, a filosofia verdadeira, é a filosofia que faz um diagnóstico e faz um diagnóstico profundo, radical. A expressão radical vem do Marcuse, da filosofia radical. Não adianta meias palavras, meias medidas. A gente tem que ir no cerne da questão. Então, isso me parece muito interessante e eu quero dar os parabéns e agradecer essa oportunidade para a gente poder dialogar muito mais do que propor ideias para vocês. Em todo caso, eu acho que eu tenho 3 pontos importantes que eu gostaria de destacar hoje aqui. Acho que o primeiro ponto trata-se de uma questão que joga com 2 palavras: pandemia e colapso. Infelizmente, no Brasil, a palavra que mais se ouviu durante esta semana, durante os últimos 10 dias, é colapso. E aí é muito, muito interessante perceber
que a radicalidade da reflexão em torno da ideia de colapso, ela se distingue da ideia de uma crise. Nós não estamos em crise no Brasil, nós estamos colapsados. Porque a ideia do colapsado remete, é lógico, ao Covid-19, mas também escancara uma série de outros problemas que no Brasil se fazem muito mais, né, presentes e muito mais fortes, muito mais, né, indicando uma patologia terra brasilis, que se nós não voltarmos a repensar uma série de questões, nós chegaremos a um ponto sem volta. Então, eu, naquele texto, depois o Anderson pode passar a referência, que saiu agora nos anais do Colóquio do Rio de Janeiro, do Colóquio Habermas, uma certa altura do texto, eu faço questão de distinguir entre crise e colapso. E essa distinção me parece importante para a gente assumir essa teoria radical. Por quê? Porque se a gente fala que está em crise ou não reconhece que a gente está num colapso, a gente acredita que a normalidade da vida voltará em breve e em pouco tempo nós estaremos vivendo o mesmo estilo de vida relacionado ao que nós vivíamos ou estávamos vivendo até pouco tempo. O colapso, ele é muito mais profundo. O colapso, ele indica, ele é tão radical que indica e supõe a ideia de que não há retorno. Ou nós resolvemos o problema, ou não há retorno, né? Porque literalmente, né, colapso significa, né, que não há possibilidade de alternativas. Então, vejam, eu diria assim, que entre crise e colapso, eu assumo a ideia de uma radicalidade de que o colapso representa uma teoria do agir incomunicativo. Ou seja, não há, nesse momento, possibilidade de diálogo para pensar o mesmo que estávamos vivendo e o mesmo estilo de vida que estamos vivendo agora. Ou nós mudamos, e aí então vem a importância. Isso também já foi diálogo entre eu e o Anderson muitas vezes, nos nossos encontros que ele mencionou, de uma teoria do agir comunicativo também radical. Não basta simplesmente uma teoria do agir comunicativo. Temos que ser uma teoria do agir comunicativo radical, porque isso significa assumir todos os problemas e os colapsos que estamos vivendo, e daí para frente, então, de um diagnóstico, também encontrar alternativas, e esse será o meu terceiro ponto. É inadmissível hoje ser brasileiro e levar nas costas, né, que nos dizem no nosso rosto que nós somos um perigo mundial, biologicamente, pandemicamente falando. Ou seja, nós somos exportadores de um grande risco para a humanidade. Falar disso é assumir a radicalidade de uma pandemia que nos está colocando, num beco sem saída, e que precisa refazer a ideia de que a normalidade brasileira é uma normalidade que não pode ser mais reconstruída, ela tem que ser renovada. Ela tem que ser renovada em outro sentido, para repensar a desigualdade, repensar a questão da étnico-racial. Aliás, tem muita gente já falando que os próximos temas serão temas da igualdade, desigualdade, da questão étnico-racial, e por aí vai. E também
Tem muita gente falando que muitas profissões vão aparecer e algumas vão perder o sentido, ou perder a importância, como é o caso dos políticos. Quem está dando as regras, quem está organizando a vida, quem está dando as dicas, são os sanitaristas, são grupos de médicos comprometidos com a saúde social, são grupos de ecologistas que dizem, olha, questão ecológica, assim, e com isso, políticos, algumas profissões de professores vão talvez desaparecer ou perder a importância, pedagogia não será tão importante assim, etc. Então, esse seria o meu primeiro ponto, para que a gente não fique assim, com alguma esperança de que é possível ou poderemos voltar à ideia de uma normalidade anterior à pandemia. Nós temos que dizer que a normalidade anterior à pandemia, entre outras coisas, juntamente com o vírus, nos colapsou a todos. Nos colapsou como sociedade, nos colapsou como cultura brasileira, nos colapsou como Terra Brasilis, nos colapsou como República Federativa, nos colapsou em vários subsistemas da sociedade, e se nós não refazermos, não remodelarmos as coisas, nós vamos permanecer muito tempo sem saída. Nós vamos permanecer vários anos, várias décadas, várias gerações vão padecer com as consequências de uma irresponsabilidade nossa, de todos os brasileiros, dos políticos, desse imobilismo que salienta, repito, mais parece e mais se aproxima a uma teoria do agir incomunicativo do que propriamente a uma teoria do agir comunicativo radical. Tá bem? Então, claro, a gente está vendo também que algumas pessoas críticas, elas estão hoje sendo assediadas, no sentido de cala a boca. Nós estamos vendo que a dificuldade que nós temos de criar um grupo, de coordenação nacional, estamos vendo a dificuldade de transpor as mentiras, deslavadas de grupos mal intencionados, e é aí que eu queria chegar no meu segundo ponto, que parece que nós estamos vivendo hoje no país a ideia de uma hostilidade maligna entre as pessoas, de uma provocação, de uma hostilidade, que eu coloco assim como título, uma hostilidade necrófila e maligna, que cria, alimenta muito mais o desejo de morte, o desejo de matar, o desejo de ver o outro estraçalhado, e aí alimentar essa ideia, que eu não me importo com ninguém, que os meus opositores são inimigos, e os meus opositores têm que ser eliminados, e que aí, então, esse ideal de morte, esse desejo de morte, vai penetrando as nossas mentes e vai fazendo com que a gente perca a sensibilidade diante de tantas mortes, diante de tanta penúria de tantas pessoas, diante da mendicância de tantas pessoas de terem que sair para trabalhar, arriscar a vida pessoal e a vida da família, e a vida dos amigos, para poderem enfrentar uma situação inédita como nós estamos vivendo. Então, aqui eu me sirvo um pouco do Erich Fromm, quando, em alguns dos livros dele, principalmente O Coração do Homem, a ideia de que, já nos anos 60, Erich Fromm, que é da primeira geração da teoria crítica, falava, então, de um espírito, de um gênio humano, que pode ser um gênio a favor do bem, e um gênio ou um espírito a favor do mal. E o Erich Fromm diz muitas vezes, em muitas situações, há um tipo de
né, de hostilidade necrófila ou maligna entre as pessoas. Isso é muito interessante perceber hoje como essa hostilidade reúne e aproxima grupos preocupados na incomunicação, na disseminação da violência, né, na disseminação do medo, do terror, etc., etc., né, levando as pessoas a afirmarem o seguinte: eu faço o que eu quero e os demais não me importam. Atitudes como essas, essa ideia, né, de que eu faço o que eu quero, não me importam os outros, ninguém me obriga a usar máscara, não preciso ter cuidado com ninguém, demonstra um espírito claro de uma cultura civilizatória brasileira, né, que aproxima as pessoas muito mais a esse espírito, né, destruidor, esse espírito necrófilo, esse espírito, né, dessa disposição de matar, dessa disposição de que outro, né, não me importo com ele, que se outro pegar Covid de mim, ele que se vira, não tenho nenhuma responsabilidade com ninguém. Né? Então, as relações sociais, né, os vínculos sociais, alimentam hoje em dia, a partir de uma teoria do agir incomunicativo, de uma situação de colapso, alimenta, então, essa cultura irracional de sentimentos, de vingança, de empobrecimento econômico, de empobrecimento cultural, no empobrecimento das relações. Por quê? Porque eu não estou preocupado com a vida, com a saúde, com o bem-estar, com a tranquilidade do outro. Então, o Erich Fromm fala de uma cultura que tem sede de sangue. E matar se torna a essência do viver. Sair sem máscara significa sair pela rua, andar pelas calçadas, como que provocando o outro, no sentido de dizer: se você me disser alguma coisa, se você quiser alguma coisa contigo, eu quero que o vírus te pegue e te mate. Uma embriaguez, né? Como diz o Erich Fromm, um certo ou um profundo amor à morte. Isso não ocorre a partir de grupos de pessoas individuais. Ocorre também em grupos de associações, em igrejas que não querem cumprir determinadas regras, não querem seguir determinadas ordens, porque o principal é o salva-se o meu grupo. Então, se a gente usar um pouco aquilo que o John Rawls fala do consenso sobreposto, do overlapping consensus, a gente poderia dizer que nós estamos enfrentando grupos do consenso malicioso, do overlapping malicious, grupos do agir incomunicativo que se organizam como partidos políticos, como igrejas do comércio da fé, como empresas que não respeitam os direitos sociais, como associações que estão preocupadas em salvar o próprio lar. E digo mais, grupos hoje que estão mais preocupados com a soja, com o gado, com a madeira, do que com as pessoas. Se hoje houvesse uma pandemia do gado, estaria todo mundo confinado. Mas como é pandemia com gente humana, não importa nada. Se desse uma febre, se desse uma coisa na soja e o Brasil perdesse metade ou mais da soja, seria um pandemônio. Aí sim, estaríamos declaradamente, publicamente, mundialmente, em colapso, em lockdown. Mas como isso acontece com as pessoas que se viram. Então, os defensores do agronegócio, nem todos, mas grande parte, defensores desse sistema, desse modelo brasileiro de exportação e de concentração de riqueza,
não estão preocupados com 300, 400, 500 mil mortos, porque não importa com isso. E eles se reúnem, fazem associações, fazem os lobbyings, montam os fake news para defender esse sistema maligno, perverso, que só tem amor à morte. Por isso, então, os símbolos das armas, de vender armas, símbolos de bom atleta, tudo isso vale para mostrar, então, poder, sobreposição aos demais, e todo esse ponto, assim, de uma idealização que mais cega as pessoas, que mais isola as pessoas, né, do que propriamente propõe uma ideia de vida. Então, há um abismo, né, muito forte e um espírito muito forte de uma teoria do agir incomunicativo que defende a necrofilia, né, através de líderes belicistas, né, de lideranças que defendem, então, o grito, a mentira, espalham o ódio, disseminam a violência, o medo, o terror, né, que não são só guerras no sentido tradicional entre os povos, mas que também há uma guerra declarada entre as etnias, as culturas, as regiões do Brasil, representantes políticos, partidos, interesses, etc, etc. Então, claro, se nós andamos pelas cidades aí, a gente vê um monte de cidades, praças, símbolos desse espírito, como monumentos ligados ao belicismo, né, mas também sinais, né, representações de pessoas, né, qualificativos de pessoas que mostram, né, esse espírito belígero, esse espírito rancoroso, esse espírito mentiroso que nos faz, assim, perder um pouco a alegria de sermos brasileiros, a alegria de sermos compatriotas, a alegria de sermos professores, porque tudo perpassa por esse espírito de um agir incomunicativo, de um agir, né, que se alimenta de uma necrofilia, do ódio, e que essas organizações, através dos meios de comunicação, através dos fake news, né, espalham mentiras, né, disseminam fake news que mente radicalmente e transforma as pessoas e nos transforma reféns de um modelo que a gente não quer, ou não gostaria, ou não deseja, e que nos faz doentes também, nos faz perder o elan pela vida, nos faz, né? Então, esse é o segundo ponto, né, que eu acho que, né, está presente hoje nesse colapso, que não é só um colapso relacionado ao Covid, mas é um colapso de uma cultura, de uma república federativa, de um modelo político institucional, de um modelo de comportamento pessoal, que nos inibe, nos traz mais problemas e, às vezes, nos torna insensíveis aos problemas sociais, políticos, econômicos, porque fica aí a ideia do salva-se quem puder, e pouco me importa o que aconteça, eu ando como eu quero, eu me comporto como eu quero, como eu desejo, e ninguém mais vai me impor uma lei, porque eu não quero saber disso. Não há solidariedade, não há responsabilidade, não há nenhuma perspectiva da teoria do agir comunicativo. O terceiro ponto, eu acho que esse é também uma ideia radical, crítica radical, mas propositiva, é de que a gente tem que transformar esses tempos, esse tempo de colapso, em uma perspectiva de reenamoramento. Eu escrevi esse texto estando na Espanha, então, escrevendo esse texto na Espanha, aí a gente faz uma distinção entre o idioma espanhol e o idioma português,
porque, claro, né, dentro do contexto brasileiro, há uma perspectiva religiosa bastante forte, e quando a gente fala da ideia de um espírito religioso muito forte, a noção é, então, buscar a etimologia da palavra religião, que, na verdade, está ligada ao verbo latino religar, religare, e, de fato, olhando a palavra, o verbo religar também tem um aspecto que não tem nada a ver com religião, não está exatamente ligado ao termo religioso, porque em espanhol o verbo ligar, ligar, religar, ligar significa paquerar. Paquerar, né? Pessoas, paquerar coisas, assim. Então, nós temos que voltar a paquerar de novo a vida. Voltar a encontrar elementos que nos permitam a ligar com as pessoas, na expressão espanhola. Em português, enamorar-se da vida, enamorar-se das pessoas. Temos que voltar, então, a descobrir, né, a ideia de um viver. Quais são os pontos, quais são os princípios de um novo conviver? Agora, mais cedo da tarde, eu estava num seminário sobre pensamento latino-americano e a gente estava conversando um pouco sobre isso, na ideia de que nós, essa perspectiva do conviver também estaria ligada um pouco à noção kantiana da hospitalidade e da inhospitalidade. O colapso está mostrando o quanto de inhospitalários nós somos como cultura brasileira. Nós não temos hospitalidade com ninguém. Claro, estou exagerando, mas a gente sabe muito bem o que significa essa ideia. Então, hospitalidade também está ligado ao hospital. Ninguém gosta de hospital. Quando a gente sabe que um amigo foi para o hospital, alguém familiar, etc. Mas o hospital também é sinal de recuperação. Então, se nós ligarmos esse reenamorar a vida com a ideia de uma hospitalidade ligada também ao hospital, nós poderíamos pensar que nós temos um processo de cura de uma cultura defasada, de uma cultura brasileira inhospitalar, da violência, necrófila, incomunicativa, etc. Então, está na hora da gente, como pacientes, reagirmos. Porque se nós não reagirmos, então aí estaremos... E como sociedade também reagir diante de tantas mentiras, tanta falsidade, tanta necrofilia, tanto presunção à violência, às armas, às milícias, tanto esforço para defender o indefensável. E se nós pensarmos, então, filosoficamente, humanamente, a ideia do religar como paquera, como reenamoramento, e se nós reconhecermos que dentro dessa hospitalidade, o hospital como sociedade nos permite reagir, nós poderíamos, então, encontrar os elementos para uma ideia de reconstrução positiva e de proposição de novos ideais, de uma presença viva, de uma presença atuante, de um ligatio, em latim, que torna obrigatório o compromisso mútuo a respeito dos vínculos de um conviver saudável. E jamais o ódio, a violência, o rechaço. Então, a ideia da hospitalidade como hospital nos leva também à ideia de um conviver na hospitalidade, ou seja, de bem receber os outros, de preocupar-se com a sociedade, de preocupar-se com a verdade da sociedade, e não com a mentira, e não disseminar coisas que não ajudam em nada.
seja em relação ao Covid, seja em relação à política, seja em relação às outras questões. Então, a ideia, o ensejo, né, da teoria do agir comunicativo e da crítica radical nos leva a uma noção de normalidade que não significa instrumentalização, que não significa a disseminação do ódio, mas que significa o enamoramento pela vida, pelo viver, pelo conviver, pela hospitalidade. Não é assim? Então, né, pegando um pouco o gancho do Erich Fromm, do amar e cooperar, né, frente ao destruir, né, ao dominar, ao reprimir, ao sufocar a vida, ao mentir, ao disseminar a violência, né, o sentido de amar, o sentido de cooperar, nos leva ao enamorar-se. E esse enamorar-se pode transformar-se, então, em ponto de partida para o religar, para um novo paqueramento, se é que sim que existe essa palavra, entre as pessoas, com a sociedade e com o meio ambiente também, porque estamos destruindo o meio ambiente, né? Então, a ideia, a expressão com, tracinho, viver, né, se converte em um eixo de interconexão para um enamoramento pela vida e pelo conviver entre pessoas, conviver com o meio ambiente, no sentido mais profundo de uma ecologia sustentável e de uma perspectiva futura para as futuras gerações, para as novas gerações, de uma certa esperança, para nós não sermos, né, acusados, né, de estragarmos um futuro possível para essa. Então, esse conviver, esse renamoramento requer, do ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista humano e social, econômico, político, uma reconversão, né, dessa tendência, uma reversão dessa tendência patológica, típica de um ressentimento doentio, anômico, e transformar essa vitalidade em sedução. Sedução, né, para o conviver na pluralidade entre humanos, não humanos e com a natureza, né? Ou seja, como diz o Habermas lá em Mundo da Vida, um livro, texto de 2015, nós não podemos mais brincar com charlatanismos. Por isso não é o momento para persistir em ortodoxias ultraconservadoras, no individualismo maléfico, egoísta, né? Não é mais o momento para alimentarmos a sede de sangue, né? A sede de vingança, mas em transformar a filosofia, a educação, todo o processo da convivência em uma filosofia centrada na vida. Uma filosofia centrada na hospitalidade, livre de perversões patológicas e patologizantes. A ideia de um ideal de vida plena, né, que possa, então, garantir, né, um esforço coletivo para transformar, né, o atual contexto e também na superação dessas patologias, a ponto de que as futuras gerações tenham, já a partir de hoje, a garantia de que nós somos os responsáveis por um projeto novo para uma normalidade nova e não a mesma normalidade de antes, né? Muito presente nessas perspectivas de uma filosofia que nos ajuda a estar com os outros, a estar com a natureza e a compartilhar vida, e a compartilhar saúde, e a compartilhar bem-estar, né? Que é básico, fundamental, essencial, principal
o inegociável de qualquer vida humana, de qualquer projeto social, de qualquer partido político, de qualquer governo, de qualquer entidade social, de qualquer grupo de pesquisa, enfim, todos nós. Eu não vou me alongar mais tempo nisso aqui, eu acho que são 3 pontos importantes. Perceber como esse colapso ele é profundamente maléfico e é fruto não somente do Covid e dessa pandemia, mas vem se alastrando há muito tempo, alguns anos no Brasil, ou séculos, como isso reúne hoje grupos ligados à morte, à necrofilia, espalhando mentiras, fazendo jogos, simulações em contra o bem-estar social, e como nós precisamos religar, reenamorar, voltar a paquerar a vida, a hospitalidade e o conviver. Eu acho que era isso. Vamos deixar, então, o pessoal também que se manifeste. Muito obrigado, mais uma vez, a oportunidade. E, para mim, é um grande prazer estar aqui dialogando com um dos grupos que, dentro da ANPOF, que eu conheço, e dentro do Colóquio Habermas, é um grupo espelho de uma filosofia comprometida com a vida, com o bem viver e com a hospitalidade e a justiça social. Obrigado, Anderson. Obrigado, Jovino. Interessantíssimo, né? Obrigado. Você sempre revestido com um campo semântico muito, digamos assim, a surpresa argumentativa a partir do seu campo semântico sempre nos recobra e nos desloca também, né? Você sempre nos deslocando, né, Jovino? Obrigado, né, por esse momento agora nos faz, portanto, pensar uma temática, né? Há várias pessoas já aqui comentando. Eu quero também, o José Osmar disse que é preciso resistir. A Bia está aqui também dando uma salva de palmas. Aí é preciso resistir, é preciso reagir, diz o José Osmar, né? Antes o Gustavo também estava comentando, a Marinaide, nossa querida amiga, professora, concordo realmente, ligar a vida e o conviver. Parabéns, professor Jovino. Obrigado, querida professora Marinaide, uma referência aqui também no nosso PPGE. Jovino, algumas questões, se você me permite, não é uma questão, é apenas acho que você traz uma luz para esse debate muito interessante. E aí eu estava pensando aqui, quando você falava dessa hostilidade, né, necrófila, né, e depois, no primeiro momento e tal, há uma professora aqui, quero agradecer também ao Darlan, nosso querido Darlan, por essa transmissão, uma querida professora aqui do nosso grupo, a professora Lívia Guedes, está nos assistindo também, está aí conosco, ela fez um trabalho sobre a questão da vulnerabilidade humana, de certa forma, tocando nessas patologias sociais. A hostilidade é uma patologia, né? Podemos dizer que a hostilidade é uma patologia social? É uma primeira questão. Uma segunda questão, eu achei interessantíssimo que você nos trouxe, o Habermas diz numa entrevista que ele deu no jornal foi no Figaro, né? Ou foi Figaro, foi. Ele diz assim: lá, a solidariedade é a única cura. A solidariedade é a única cura. E você traz uma coisa interessantíssima ligada ao tema da hospitalidade. E aí você me fez lembrar Paul Ricoeur. Ricoeur traz o tema do cuidado, linka ao cuidado ao tema da solicitude e ao tema do reconhecimento. A solicitude e o reconhecimento ligado ao cuidado e à hospitalidade, né? E gostei imenso quando você traz essa ideia de paquerar a vida, renamorar, no sentido... Eu acho que isso
uma sociedade destruída nos seus vínculos, né, sociais, afetivos, uma sociedade desvinculada pela hostilidade, pela gritaria, pelo falatório, pela guerra de narrativas, né? Acho que isso você nos propõe, Jovino, é um caminho fundamental. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais essa coisa dessa hostilidade necrófila e comentasse um pouquinho mais essa ideia, com esse caminho propositivo que você nos traz, que é pensar essa hospitalidade, esse reenamoramento tal. Obrigado, Jovino. Você sempre muito semanticamente, né, falando, mas quando eu penso semântica aqui no sentido de Chomsky, né, não é a unidade linguística, né, não é sujeito, verbo, predicado, mas é uma ação linguística, né? Eu acho que não se trata aqui só de pensar como pensou o Crátulo de Platão, né? O diálogo entre o Crátulo e o Hermógenes, né? Se as palavras significam as coisas, né? Talvez aqui as palavras adquirem sentido no seu uso, né? No seu campo semântico. Jovino, obrigado. Eu não quero tomar toda a palavra, tem muitas pessoas aí também. O Gustavo também teve uma passagem que falou. Pois não, Jovino. Anderson, eu acho que o que você está falando é um diálogo que a gente já vem fazendo há alguns anos, né? Trocando informações, bibliografia. E eu vou começar pela segunda parte, né? A ideia da vida, do reenamoramento, porque isso me leva a Edmund Husserl, da fenomenologia, com o termo Lebenswelt, com o termo do mundo da vida, né? Então, durante o meu doutorado, e você conhece também esse texto, com essas questões, o tema central foi qual é o papel do mundo da vida na filosofia do Habermas. E já fazem alguns anos que a gente vem trabalhando um pouco essa ideia de mundo da vida, como o lugar da convivência, o mundo da vida como o lugar das relações humanas. E no fim da vida, eu acredito que o Husserl, Edmund Husserl, ele olhou e ele pensou de uma maneira de que a filosofia, embora o seu projeto filosófico como um todo possa ser questionável, possa ter lá suas interrogações, mas haveria em Husserl um elemento importante para a gente dizer e pensar que o mundo da vida é o lugar onde a gente tem os vínculos. Mundo objetivo, mundo social, inclusive o lugar onde a gente se conhece a si mesmo. E como diz o Habermas lá naquele livro Conhecimento e Interesse, o lugar de um mundo interior que às vezes nem mesmo a gente conhece direitinho. Então, a partir do Husserl, né, a gente foi construindo e foi aprendendo com outros autores também, com os nossos diálogos, e eu cheguei aqui com a ideia, neste momento, de que o mundo da vida, a noção de mundo da vida, nos obriga a pensar o conviver, como seres humanos, como seres em um horizonte ecológico, como seres que temos um passado, que, assim, muito rapidamente vive um presente, mas que também tem um olhar para frente, um olhar filosófico, um olhar humano, de quem se preocupa com as novas gerações, com o futuro do país, com o futuro da Amazônia, com o futuro do Rio Grande do Sul, com o futuro, né, de todas as gerações. Então, o ponto de partida dessa ideia do cuidado, reconhecimento, conviver e hospitalidade nasce com os estudos e com a minha pequena compreensão da noção de mundo da vida do Husserl, que passa para o Habermas, que passa para outros autores e chega até nós. Esse é um pouco o gancho, né? As conexões que, claro, né, aqui são muito rápidas, mas eu acredito que nos permitem, né, olhar de uma outra maneira, e aí estou usando uma expressão do Merleau-Ponty, pensar de novo,
aquilo que nós pensamos para pensar de outra maneira aquilo que nós havíamos pensado. Está lá no livro sobre o filósofo e a filosofia, se é esse o texto. Então, se eu tenho a noção do mundo da vida como o lugar, o nosso chão, o nosso habitat, o Lebenswelt, como um habitat do qual nós nos encontramos, eu tenho que começar também a assumir essa, e aí já falei também do Marcuse, essa ideia radical que nós temos que pensar de novo a nossa normalidade. A normalidade anterior à pandemia, a normalidade desse colapso que estamos vivendo agora, essa insensibilidade, né, não só governamental, mas também de muitas instituições, e esse espírito patológico que alimenta a hostilidade. Aí eu fiquei na dúvida, Anderson, se a hostilidade em si é uma patologia ou se a hostilidade é reflexo de uma patologia. Eu ficaria com a segunda. Ótimo. Tá bem? Então, esses grupos que se associam, que criam redes, né, que criam, né, influenciadores sociais para disseminar mentiras, para disseminar o ódio, para inverdades, quer dizer, eles alimentam essa hostilidade e criam, né, uma sociedade do medo e da incomunicação e da inhospitalidade. Eu não sei se assim já fica bom, acho que mais ou menos por aí eu pensaria. Fantástico, fantástico. Temos então agora duas perguntas. Uma do professor Bezerra. Professor Jovino, parece-me intensa a hostilidade de cristãos na sociabilidade vigente. Podemos falar então de uma hostilidade cristã? Professor Bezerra, obrigado pela presença também. Eu passo a segunda ou melhor um bloco, né? Pode ser ou quer já discutir Aí é essa? com você, né, Anderson? Tá. Vamos fazer um bloco de duas questões. Apesar que eu acho que essa pergunta é muito mais para você, que é teólogo, né? Do que eu. Mas você também é um bom teólogo também. É. Então, vamos então à segunda, aí a gente faz um bloco. Essa primeira do professor Bezerra, da nossa querida professora Lívia Guedes. O que seria, em sua opinião, necessário para ser considerado teórico crítico? Também na prática crítica? Isto é, como não cair na armadilha de usar as mesmas ferramentas patológicas e hostis do opositor, perdendo assim a capacidade de agir com base na razão comunicativa? Uhum. Obrigado. Deu para. Então, isto é, como não cair na armadilha de usar as mesmas ferramentas patológicas e hostis do opositor, perdendo assim a capacidade de agir com base na razão comunicativa? Né? Obrigado, Lívia, obrigado, Bezerra, também aí. Obrigado. Bom, sobre a hostilidade, eu não chamaria de hostilidade cristã. Eu diria que há uma hostilidade entre religiões. Aí nós levaria um caminho. E aqui me parece, não só semanticamente, mas também teoricamente importante, embora seja a mesma coisa, separar a religião do sagrado. Eu acho que é uma terminologia importante para a gente não repetir assim as mesmas ideias. Então, qual é o problema ou a virtude de separar esses dois conceitos? Primeiro, uma religião ela precisa sempre estar institucionalizada, em forma de igreja, entre aspas, aqui. E você sabe que quando você institucionaliza um grupo, é possível que se abra caminho para hostilidade, para a competição. De onde é que eu tomo esse exemplo?
Grandes exemplos, a própria Europa, com as cruzadas e as guerras religiosas que permearam a Europa durante muito tempo. Claro, é uma perspectiva muito particular minha, essa ideia de separar, embora já vi muita gente isso aí, né? E enquanto o campo sagrado, ele não necessariamente precisa estar institucionalizado, com uma ideia de símbolos, rituais e uma série de coisas que vão muito além do campo institucional. Se a religião ela entra no campo institucional, ela pode competir com o Estado, ou ela pode se amancebar com o Estado, e no momento que ela se une com o Estado, ela pode assumir um discurso neopentecostal ultraconservador e promover o que a gente está vivendo hoje, né? O que nós estamos hoje experimentando? Uma república federativa neopentecostal do Brasil, infelizmente. Entenderam? Então, essa separação é bastante importante para a gente saber que o religioso, ele não é necessariamente, ele abarca o campo do sagrado, porque o religioso precisa de uma burocracia, precisa de uma contabilidade, precisa de uma hierarquia, precisa de um estatuto canônico, de umas regras, que pode ser, etc, etc, etc. E aí pode se tornar inimigo do Estado, pode se tornar inimigo das políticas sociais, pode favorecer o empreendedorismo, o necroempreendedorismo, a hierarquização, o enriquecimento de meia dúzia. Então, eu sou muito mais a favor, e eu até, de certa maneira, eu concordo que se nós pensarmos não só o ponto de vista cristão, católico, cristão, etc., mas se nós pensarmos do ponto de vista não cristão, mas do ponto de vista das religiões, como religioso, é possível, sim, que haja, né, essa hostilidade, né, genocida, essa hostilidade maléfica entre grupos, porque um é de uma religião, outro é de outra, um pode ser meu amigo porque comparte dos mesmos princípios e reza o mesmo credo, outro é meu inimigo, e aí nós partimos para um belicismo, né, que não tem saída. Se nós reaprendermos e rearticularmos a ideia de que o campo do sagrado, ele é um campo inviolável, mas não necessariamente institucional, nós vamos aprender a conviver com as inúmeras manifestações do Espírito Sagrado que todos nós temos, de uma maneira ou de outra, mesmo nos declarando como ateus ou à toa. Faço com meus alunos essa brincadeira. Você é ateu ou é à toa? Só como brincadeira. Entendeu? Então, também aqui, nós no campo semântico, como o Anderson gosta de dizer, nós teríamos que trabalhar outras terminologias. Porque as terminologias que nós estamos trabalhando, assim, costumeiramente, às vezes, elas nos traem. E essa traição nos leva a conceitos equivocados. Então, eu diria isso aí. E a segunda pergunta, a ideia de capacidade de reagir, a normalidade é uma armadilha, essa aqui é uma pergunta bastante filosófica, talvez, né? Mas de uma filosofia da vida. E aí, sendo Paulo Freire, sendo outros autores, fica clara a ideia de que a gente aprende caminhando, aprende fazendo. Porque se nós já tivéssemos um protótipo, né, de usar, estão repetindo aqui, do opositor, né, nós temos que aprender a refazer toda essa estrutura semântica, pragmática e compreensiva das coisas, né, para a gente ir fazendo caminhando. Não existe outra maneira. E aí voltamos ao grande equívoco do nosso velho amigo Platão, né, Anderson?
que quando Platão disse que os filósofos deveriam ser os governadores, aí ele já melou tudo, para falar numa palavra bem cotidiana. Ele já disse, olha, quando alguém já tem um projeto, já se supõe como o iluminado para dizer aonde vai, como deve ser feito, e quais são os passos e as regras, aí nós estamos falados, porque o conviver é exatamente essa busca incessante de lá. Essa busca incessante de algo que nós queremos, ela exige a radicalidade da crítica, né, da nossa hospitalização. Se nós estamos hospitalizados é porque precisamos reagir, né? Então, até mesmo com os amigos médicos que dizem, olha, vamos tentar uma terapia, os médicos também fazem experimentos, né? Por quê? Porque nem todas as pessoas são iguais, nem todas as pessoas reagem da mesma maneira, com o mesmo sintoma. Então, nós temos que aprender com essa insegurança, e aí tem que ser um pouco cartesiano, não no sentido da proposta, mas no sentido da dúvida. O Descartes deixou uma herança incrível para nós, a ideia de uma dúvida permanente. Como é que nós vamos fazer? Do perguntar-se e do questionar-se, da radicalidade e também de dizer, bom, nós temos que montar para fazer. Qual é o modelo do Brasil que nós queremos? É o mesmo aqui do Rio Grande do Sul, com o do Ceará, com a de Alagoas? São as mesmas características? São as mesmas, né, diversidades? O que nós temos em comum e o que nós temos de diferente? A partir daí, então, nós temos que... E é lógico, é uma pergunta desafiadora que está aí. Se nós pudermos, neste momento, conseguir, com os nossos grupos de pesquisa, na sala de aula, com os nossos orientantes, com esses encontros, voltar a nos reanimarmos um pouco mais, reenamorarmos um pouco mais, a gente vai conseguir. Se nós continuarmos nesse imobilismo que está, aí é o problema. Então, nós temos que também, né, perguntar para nós mesmos qual é o espírito que a gente quer, né, assumir para para não cair na mesma armadilha. Eu não acho que não lhe respondi, porque não sei se existe uma resposta. Existem indicativos do que a gente pode fazer para, né, sair desse imobilismo, e assumir como professor, porque é uma missão dos grupos de pesquisa, dos professores também, essa ideia de motivar, né, de incentivar, de sair da letargia. Ô, Jovino, legal, interessante. Está aqui também saudando, eu tenho a professora Alzinha, do nosso Centro de Educação, está saudando a gente, a Tati, que é do nosso programa também, a Júlia, a Bia, a Mari, também o Gustavo aqui também nos saudando. E eu tenho uma questão aqui também, quer dizer, não é uma questão, é só para a gente, queria que você comentasse mais um pouquinho, assim, essa pergunta que o Bezerra nos fez, mas sobretudo essa questão agora que a Lívia nos fez, ou seja, parece-me que a hostilidade evoca essa forma impessoal de viver o cotidiano. Não é? A hostilidade é justamente essa forma impessoal de viver a existência, de viver o cotidiano, de viver a vida. Essa impessoalidade de viver o cotidiano, a existência, a vida, é que leva justamente a pensar essa hostilidade. Não é? E aí, ou seja, a base, ou seja, a ideia, né, da ação comunicativa é justamente prima pela retitude, né, pela veracidade, pela autenticidade, né, que são os princípios do agir comunicativo, né? Ou seja, é aquilo que você nos diz, essa incomunicação, essa forma não comunicável, né? Há uma patologia da comunicação, que é
essa comunicação sistematicamente distorcida que leva justamente ao equívoco, mas não só o equívoco, digamos, gramaticalmente falando, né, do ponto de vista do quando eu me dirijo ao outro, né, eu me dirijo ao outro, de que forma me dirijo ao outro, né? Talvez essa cultura do ressentimento que está por trás dessas guerras narrativas, está aí as fake news é esse conceito de pós-verdade, né? Então, assim, só para a gente pensar, o que me chama mais atenção, né, Jovem, nessa sua fala, que é muito interessante, só comentando ela, é que aí é um pouco Heidegger, né? O Heidegger, né, diz assim, o que é a morte, né? O que não é aceitar caminhar para a morte? É justamente assumir a vida de forma impessoal. Essa impessoalidade de assumir a existência, aí eu grito, eu berro, né, eu maltrato, eu sou perverso, sou tirânico. E interessante que eu queria chamar a atenção é que você cita Erich Fromm, e o Fromm e o Horkheimer escreveram uma obra, não é, The Authorization of Personality, a personalidade autoritária, os dois, Horkheimer e o Fromm, e me chama a atenção quando você traz o Erich Fromm, eu gosto imenso do Erich Fromm, né, quando você traz aquela ideia, né, do Fromm, ele tem aquela obra clássica que nós conhecemos, A Arte de Amar, né? Mas essa obra que você nos trouxe, que eu achei muitíssimo interessante, que é, de uma certa forma, como recuperar, como reabilitar a sensibilidade. Você citou a obra do Fromm, né? E que é um pouco essa como reabilitar uma sociedade tão endurecida como essa nossa, uma sociedade tão endurecida e embrutecida, em que a sensibilidade precisa ser reabilitada. De repente, nesse contexto, aquele contexto nazi-fascista, né? Do, do, do Fromm e do Fromm e do Horkheimer, né? Então, assim, só para comentar, esse fundo heideggeriano que é não assumir que o existir para morrer, nós existimos para morrer, negar isso é assumir a, a vida de forma impessoal, né? E essa impessoalidade cria a frieza burguesa e a apatia feliz, como vai dizer lá o Horkheimer e o Adorno, né? De uma certa forma, na obra Dialética do Esclarecimento. Tem, tem uma outra obra que eu não sei se está traduzida ao português, se anda por aqui, do Erich Fromm, que é a Patologia da Normalidade. Esse livro é bastante interessante, porque ele diz o seguinte, que às vezes a gente se acostuma com a morte, com a guerra, com a doença, achando que o normal é a desgraça. Pois é. Isso, e aquilo que você falava antes, da hostilidade, da forma impessoal, eu acho interessante isso que você levanta, que eu não tinha me dado conta, mas é uma contribuição muito boa, a ideia de que quando a gente tem medo, a gente se esconde. Isso. Um animalzinho maltratado, quando você chega em casa ou chega no curral, ele se esconde, ele foge de ti. Aí está a impessoalidade. Isso, pois Esses grupos organizados são tão fortes que espalham mentira, espalham medo e as pessoas se escondem. Para manter a individualidade mais ou menos garantida, a gente tem que se esconder, a gente tem que desaparecer nessa impessoalidade, como se a gente fosse um ninguém. Por isso o falatório e a tagarelice, sobretudo o falatório, está ligado a esse sujeito decadente que vive a vida de forma impessoal. E aí as fake news é a decadência da cultura atual, é uma expressão da decadência da cultura atual, desse contexto atual, sobretudo porque as fake news é, de uma certa forma, uma narrativa, um declínio da narrativa. Né? Ou seja, a narrativa, enquanto pensava o próprio Benjamin, justamente quanto a pobreza da experiência, né? A pobreza da experiência humana, está decadente, né? Ou seja, o terror, a violência, a perversidade, Ameaça. ameaças.
essas milícias digitais, por exemplo, as milícias estão aí a disseminar guerras, violências, ódio, rancor, ressentimento, perversidade, né? Então, a gente não pode cair, e aí eu sou com você, a gente não pode cair nessa, ou seja, essa incomunicação, essa incomunicabilidade que gera a distorção, que é uma patologia da comunicação, né? Justamente, sobretudo, porque quebra os princípios fundamentais, que é o Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, que está fundado no princípio da tolerância, que está fundado no princípio da tolerância, está fundado no princípio da não manipulação, não é? Para a gente pensar consensos de fundo, né? Nessa sociedade atual. Eu acho, estou muito com você, Jovino, eu acho que você traz uma questão muito interessante, sobretudo nessa parte do paquerar a vida, do enamorar a vida, do reencantar-se, né? Esse reencantamento, né? Eu acho que o Weber, de uma certa forma, trouxe essa ideia do desestantiment du monde, o desencantamento do mundo, por essa razão instrumental, né? Mas e a gente também não pode cair nessa mera dramaturgia, por exemplo, né? Nessa razão dramatúrgica que encena a vida, encena do ponto de vista que é artificial, né? Aí, veja, talvez eu adentrasse um pouco mais na ideia de as fake news serem instrumentos perversos. Eu acho que aqui, talvez, vou defender um pouco o meu ponto de vista jornalístico, né? Porque eu tenho que defender alguma coisa, né, também dessa área. Talvez a gente deveria dizer assim que muitos meios de comunicação foram utilizados para fins perversos. Aham. Tá bem? Então, vamos dizer o seguinte, que as novas tecnologias, as tecnologias digitais e outras que virão aí muito mais potentes que a nossa, caíram nas mãos de grupos que não estão preocupados com a vida, mas estão preocupados em destruir a vida. E utilizam esses meios para fazer tudo aquilo que você disse e muito mais. Perversidade, mentira, engano, disfarce, etc, etc. Então, também teve uma pergunta, não me lembro mais de quem, de a gente não cair na mesma armadilha. Ou seja, Isso, claro. foi a Lívia. Então, veja bem, não é que essas novas mídias sejam perversas, mas a utilização dessas mídias, né, gera uma perversidade e são utilizadas para perversidade, porque senão, e é um exemplo também que a gente fala em sala de aula, né, e não é um exemplo talvez dos melhores, mas se a gente vai preparar uma janta e a gente usa alguns utensílios e um deles se chama faca, pode ser que ele seja necessário. Mas agora um instrumento desses na mão de um assassino ou de um perverso, ele tem outra conotação. A mesma coisa um carro, a mesma coisa os outros objetos, a mesma coisa o futebol, a mesma coisa, né, uma árvore. Se a gente usa isso de modo perverso, ele se torna um instrumento de morte que nós utilizamos para fins nada humanos, nada paqueradores, nada isso. Então, talvez a gente tenha que reaprender a utilizar isso de uma forma para mostrar para a sociedade, para nós mesmos, de que são instrumentos, são apenas instrumentos, nada mais que instrumentos, e que eles podem nos auxiliar e reverter esse quadro patológico e patologizante que nós estamos vivendo. Só isso, sim, para ver se eu... Não sei se eu me fiz claro, mas eu queria salientar esse aspecto em relação à sua fala. Sim, claro, claro. Acho que ficou bastante bem contextualizado daquilo que você colocou, né? Bem, Jovino, vamos ver se não tiver mais nenhuma outra pergunta, né? A gente vai agradecendo e a sua disponibilidade, né? Sempre muito presente conosco, né? Você que é uma pessoa que
muito querida por nós também, mas também que é uma pessoa que é referência para os estudos tanto da teoria crítica no Brasil, no mundo, mas sobretudo para o nosso contexto latino-americano, não é? Não só a sua presença como intelectual, que é, mas a sua presença humana, engajada, sensível, não é? E quem convive com você sabe dessa sua dupla perspectiva, né? Que do seu engajamento intelectual como um ator social, mas também da sua sensibilidade humana, né? Que isso nos toca a todos. A sua solidariedade também, isso nos toca a todos. Antes de finalizar, você está aí no Sul, nós estamos aqui no Nordeste, vamos aqui nos aproximar, lembrando um pouco Luiz Gonzaga, né, que é o nosso hino aqui, Asa Branca, para a gente finalizar, para a gente se aproximar também aqui juntos, né, nesse momento. Eu quero agradecer muito a você, Jovino, agradecer ao Darlan, que se dispôs, a todos os colegas, os grupos de pesquisa, Filosofia e Educação, Teoria Crítica, Emancipação e Reconhecimento, e também a nossa homenagem que nós estamos fazendo também ao professor Walter, que não pôde estar aqui, mas ele está nos acompanhando pelos seus 60 anos. 60 anos da nossa universidade. Esse ano a universidade está, a todos que estão completando 60 anos, a gente está homenageando. E nós estamos homenageando de modo muito particular, muito reconhecido, o professor Walter Matias, por toda a luta dele, por todo o trabalho dele, por todo o engajamento dele também, por intelectual, humano, é uma pessoa que nos marca muito. Então, é a nossa homenagem aqui também a ele, para ele também estar nos acompanhando nesse momento. Jovino, gratidão a você. Eu também agradeço e desejo, exijo que o trabalho de vocês chegue para mim aprender como vocês fazem um trabalho tão engajado, tão prático com o seu grupo, e você pode ter certeza que quando você está lá no grupo Habermas ou outro, eu sou um dos ouvintes muito, muito assíduo, porque acho que vocês têm um trabalho excelente. Anderson, seu trabalho é maravilhoso aí com os grupos, né? Sei lá, antes nós falamos com os detentos, com as crianças, com os outros, etc. Obrigado, Jovino. Estamos juntos aí, não é? Está aqui nossa querida Marinaide, que é uma referência também do nosso PPGS, saudando você também, Anderson, iniciativa aí, Momento que nos renova. A Mari, a professora Marinaide, é uma referência para nós aqui, Jovino, os jovens e adultos, a querida Marinaide. A professora Lívia Guedes, também, muito grato, queridos professores. A Lívia também, uma pessoa formidável. Então, a todos vocês, então, quero agradecer. Nós vamos terminando, então, aqui com a minha escaleta, tocando Asa Branca. Vi aí também a nossa moçambicana, professora, a Sônia André, também nos saudando também, de Moçambique também. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco, obrigado também por essa bela iniciativa, está aí a Bia saudando também, a iniciativa dos grupos de pesquisa, Filosofia e Educação, em Teoria Crítica, Emancipação e Reconhecimento, e a presença do nosso querido Jovino, que muito nos inspira, que muito nos empolga e muito nos estimula. Jovino, gratidão. Brigadão. Abraço a todos. Tchau. Tchau.